Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 60.400 dólares nesse momento. Olha só o Bitcoin se projetando acima da região dos 60 mil dólares novamente. A gente tem falado muito aqui no canal da importância do Bitcoin se manter ali próximo, né, dessa região dos 60k. E desde aquele topo que ele formou na faixa dos 73 mil dólares, ele chegou a corrigir já ali uma margem de 23%. E aí, caras, muitas narrativas começaram a ser construídas, né? Tem muita gente pessimista com o mercado, pessimista com o Bitcoin, em função da conjuntura atual aí. Quando a gente fala de macro, quando a gente fala que o mercado cripto já subiu muito, que o Bitcoin já subiu muito, né? E eu tenho comentado com vocês que a ação do preço tende a hipnotizar o investidor. E nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado com as narrativas e com os sentimentos que a ação do preço faz com que a gente tenha. Eu vou passar rapidamente por uma thread aqui de dados e eu quero desenvolver um raciocínio com vocês, então espere a conclusão do raciocínio, tá bom? Vamos lá, rapidão. Olha só. As notícias, o halving acabou de acontecer e as notícias são: Bitcoin pode sofrer dura queda essa semana, né? Já há quem diga aqui, investidores, olha só, já há quem esteja falando de terremoto no mercado, meu Deus. Dúvidas relacionadas à capacidade que a computação quântica tem de ser uma ameaça à rede do Bitcoin. Será que isso pode acontecer? Mercado de criptomoedas vê vermelho em todos os aspectos. Além do Bitcoin, as principais criptomoedas estão ficando vermelhas, né? E a mídia repercutindo quedas nos principais criptoativos. Perdas no mercado de criptomoedas também são vistas em ações, né? Olha só, o Dow Jones caiu, o S&P caiu, a Nasdaq caiu. O cenário parece bem estranho, né? Mas nem tudo é tão ruim assim, né? A saúde do Bitcoin, pelo menos, vai bem. A gente tem aqui uma margem de Bitcoin sendo sacados das corretoras em níveis recordes, né? A liquidez das corretoras está sendo afetada com isso acaba sendo bom para o Bitcoin. A taxa de hash da rede do Bitcoin também vai bem. Temos aqui o hash rate nas alturas, o que representa para a gente uma rede, um Bitcoin muito mais seguro, né? Muito mais protegido pela ação dos mineradores. Um nível de número de endereços ativos no Bitcoin recorde, né? A adoção do Bitcoin crescente. E, caras, o grande ponto essa conjuntura realmente pode nos levar a uma bull run? Essa é a dúvida que a gente tem, né? Será que tudo isso que está acontecendo realmente faz parte de um contexto pré-bull run, que é o que a gente fala muito aqui no canal, que é a fase em que nós estamos? Nós estamos prestes a viver a bull run do Bitcoin e dos criptoativos. E o que você acha? Será que essa conjuntura realmente nos leva a uma bull run? Agora é que vem o ponto-chave, caras. Essas notícias e esses dados que a gente acabou de ver não são de maio, não são de agora, da primeira quinzena de maio de 2024. Esses dados, essas notícias que a gente acabou de olhar, são desta fase do ciclo aqui, tá? São notícias e expectativas que estavam rolando no mercado entre 21 de maio de 2020 e 22 de junho de 2020. O halving tinha acabado de acontecer, alguns poucos dias antes, né? E o mercado preocupado, tenso, Bitcoin saudável, o mercado repercutindo quedas, pessoas falando que o Bitcoin ia derreter, que o Bitcoin ia voltar para 5 mil dólares, que eu me lembro muito bem, né? E o Bitcoin estava em que patamar de preço? 8 mil dólares, caras. Olha só, 8 mil dólares. E o que aconteceu depois? Olha só. Olha lá. Olha lá o que foi acontecendo nos meses subsequentes. O Bitcoin, investidores, formou lá a máxima do ciclo, algo muito próximo da máxima, né? Ele foi fazer a máxima no fim do ano, mas ele chegou a bater 65 mil dólares. Isso aqui, sim, era a fase pré-bull run. Notícias ruins estavam rolando, caras pessimistas estavam aparecendo não só no YouTube, mas por toda parte, anunciando o colapso do mercado, o terremoto do mercado. E o que aconteceu depois? Olha só, né? E eu posso falar para vocês que se você estava vivendo o mercado lá em 2020, deixa aí nos comentários pra galera. Com certeza você vai concordar comigo. Essa fase aqui era muito mais tensa, tá?
Porque nós estávamos vivendo o quê? Lá em maio de 2020, começo da pandemia. O maior período de incerteza econômica de curto prazo, de 2 anos, dos últimos 40 anos. Tava todo mundo tenso. Eu lembro, caras, que eu só pedia, olha só que loucura, só pedia pra não morrer. Porque não tinha vacina. A doença, estavam falando que a gente já via na Europa, né, o que estava acontecendo lá, na própria Ásia também, né? A doença ainda estava chegando aqui no Brasil e eu falava, gente, não é possível que essa parada vai me pegar e eu vou partir antes da Bull Run. Ou pior, vai vir o resultado da Bull Run e aí eu vou embora. Não é possível, meu Deus, não deixa isso acontecer comigo. Então, caras, o sentimento era muito mais tenso. As pessoas estão preocupadas agora no momento atual com guerra, com isso, com aquilo outro. Beleza, tá. Sempre, o mercado sempre vai ter um componente de preocupação. Mas igual 2020, não. E olha o que aconteceu depois, tá? Foi no dia seguinte do halving? Não foi. Alguns meses se passaram, o mercado continuou limpando, tirando fora, né, do jogo os impacientes. Quando a gente pensou que não, em outubro começou a escalada, tá? E eu acredito que nós estamos nessa mesma fase pré-bull run, portanto, tome muito cuidado com as narrativas que estão rolando, porque esse pessimismo de alguns investidores, se você ficar dando ouvido, cara, pode ser que você perca um movimento assim de tirar o fôlego que vai acontecer, independente da volatilidade do Bitcoin. Estamos nos 60 mil dólares? Legal, ótimo. Pode cair para 50? Pode. Pode acontecer o que for, caras. Nós estamos na fase pré-bull run. E as notícias, à medida que cair, serão cada vez piores, tá? Agora, você quer investir com notícia boa? Não tem problema nenhum. Só que você vai pagar 300, 400 mil dólares no Bitcoin. Você tá afim de esperar a notícia boa? Então, reflita sobre isso. Um outro ponto que eu falo, não vamos deixar a ação do preço, não vamos deixar o preço nos hipnotizar. E eu tenho um exemplo que eu peguei lá de 2022, eu salvei aquele tweet porque eu sabia que em algum momento ele seria um bom case, né? E isso aconteceu exatamente aqui, caras. Olha só, o Bitcoin estava em 20 mil dólares, tá? 20 mil dólares, na verdade, foi 25 de junho. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. 25 de junho, Bitcoin a 25 mil dólares. Olha o que esse rapaz estava falando lá no nosso Twitter. Opa. Eu acho que existe uma chance não desprezível do Bitcoin voltar a ser negociado no suporte de 2015 a 200 dólares. 200 dólares. Isso mesmo, caras. 200 dólares. Olha o que ele estava falando. E aí, a galera repercutiu. Falou, pera aí, cara. 200 mil dólares? É 200 dólares? Aí o cara falou, meu cenário base é 5 mil dólares. Tá? Disse que existe uma chance não desprezível dos 200 dólares. Isso aqui pra mim foi assim, absurdo. Eu salvei esse tweet do cara. Porque eu sabia que isso aqui era assim, era o preço hipnotizando o cara. Por que ele estava hipnotizado? Vamos ver aqui. O que tinha acontecido para esse cara estar concluindo isso? O Bitcoin tinha caído 70%, eu acho. Tinha caído muito já. A gente estava com o bear market fervendo, 69% de queda. O bull market estava judiando de todo mundo, caras. Era, a cada 3 meses era uma lapada para baixo dessa aqui, assim, ó. Era uma lapada para baixo, um período de fôlego, outra lapada, depois outra lapada, depois outra lapada. A galera tava ficando atordoada já. E aí, com o Bitcoin a 20 mil dólares, o cara tava lá esperando o Bitcoin a 5 mil dólares. Esse cara foi hipnotizado pelo preço ou não? Agora, vocês acham que esse rapaz... Não quero aqui expor o cara, tá? Não quero expor o cara, mas assim, uma vez que você publica algo na internet, mano, tá lá pra todo mundo usar como case de estudo pro que quiser. Da mesma forma que os meus vídeos aqui, se quiser printar também, fazer estudo aí lá na frente, falar, olha como esse cara foi idiota, pode fazer também, não tem problema. Eu tô disponibilizando publicamente assim como ele fez, então a gente fica, né, sujeito a isso. E agora eu pergunto pra vocês, esse cara, num estado dormente, vocês acham que ele comprou Bitcoin aqui, assim, ó? Ah, não comprou. De jeito nenhum que ele comprou. Esse cara tava completamente dopado pelas quedas, pela ação do preço. Ele tava esperando Bitcoin a 5 mil dólares, ele tava esperando Bitcoin aqui. Aqui, cara, você estava esperando. O cenário base dele era 5 mil dólares. Aqui. Sendo que, olha só a ironia. Olha como ele acabou sendo infeliz nesse registro. Envelheceu muito mal, né, o tweet dele, porque poucos dias depois, a gente pode dizer, poucas semanas depois, o Bitcoin foi formar o fundo do ciclo corretivo e foi apenas 15 mil dólares. O preço malemar caiu, porque, veja, saiu de 69 para 68, 67, 66. Ele foi até 20 mil dólares. De 20 mil para 15 mil não é quase nada. Ou seja, o preço não caiu quase nada. E olha como ele estava.
E é por isso que eu falo para vocês, a gente não pode deixar o mercado hipnotizar a gente, nem na baixa e nem na alta. E eu já tô vendo pessoas hipnotizadas com essa quedinha de nada que tá rolando aqui, caras, uma quedinha de 23%, uma quedinha que tá respeitando os padrões desse ciclo, certo? Uma queda, a tendência de alta do Bitcoin tá tão forte que ele tá longe aqui, ó, desse fundo dos 38 mil dólares, que tecnicamente, falando de uma maneira profissional, é esse fundo que precisa ser rompido para essa tendência de alta se desconfigurar. Por quê? Porque uma tendência de alta se desconfigura quando a gente tem um fundo rompido. Não é isso que é ensinado na literatura da análise técnica? Olha só os fundos aqui, ó. Tivemos algum fundo rompido nesse fundo principal, né? Fundinho besta, esse aqui foi um fundinho insignificante. O fundo principal foi esse aqui, outro fundo principal, esse fundo aqui. Tá? 38 mil dólares. Não tô falando que o Bitcoin vai a 38 mil dólares, tá? O que eu tô falando é que o Bitcoin tá tão forte que, posso falar, ele não vai reverter essa tendência de alta, caras. Nós estamos sim em um momento pré-bull run, certo? Olha só, o Bitcoin quase sobrevendeu no time frame diário no índice de força relativa. A gente agora pulou para os 42 pontos, mas a gente chegou a fazer 33 pontos. A última vez que a gente teve uma sobrevenda no índice de força relativa foi aqui em agosto de 2023 com o Bitcoin também, eu ia falar também 20 mil dólares, mas não, estava um pouquinho mais caro só, 25 mil dólares, né? Então, olha só, quando a gente olha aqui o RSI Levels, os níveis de índice de força relativa, para o Bitcoin entrar em uma sobrevenda atualmente, ele tem que chegar lá agora caiu um pouco, 53 mil dólares. E eu falo para vocês que se chegar nos 53 mil dólares, os 53 são o novo 26, só que as narrativas não vão ser positivas, tá? Notícias ruins, investidores hipnotizados, é isso que vai acontecer, certo? Só que a gente segue aqui firmemente, confiantes de que nós veremos o BTC lá, tá? Atingindo os níveis que a gente já projetou. Primeiro 100 mil dólares, né? Primeiro 100 mil dólares, mas acredito que ele deverá atingir uma faixa entre 150 e 200 mil dólares neste ciclo. Então, caras, tomem muito cuidado com essas narrativas que estão rolando, tá bom? Os caras pessimistas, com todo respeito, todo mundo tem todo mundo tem um início, todo mundo começa em algum momento no mercado, mas tem muita gente pessimista que não viveu um ciclo ainda, ou seja, por mais estudioso que o cara seja, ele não tem ainda a experiência, ele não viveu na pele. E vocês vão ver que viver na pele é outra história, tá? A literatura, você ler é uma coisa, você viver é outra, tá? Então, eu tô muito confiante que nós estamos em um momento pré-bull run, tal qual a gente viu ali em maio de 2020, que também tinha notícia ruim rolando, e eu ignorei tudo aquilo, estava muito confiante que ia rolar a bull run, e veio, só estava com medo do Covid, né? E é isso. Antes de fechar a análise, investidores, olha só, quem adquiriu o relatório Smart, eu ontem enviei para o e-mail de todos vocês o Market Report, onde eu fiz uma análise de 40 minutos, análise do mercado e das 25 criptomoedas. O Market Report desse mês foi enviado em vídeo, tá? Um formato novo aí para vocês. Vamos ver se a galera vai gostar. Eu acho que sim, porque é uma análise bem completa. Se você quiser conhecer o relatório Smart, o link tá na descrição. Esse aqui é o desempenho dos nossos criptoativos do relatório, tá? E os portfólios Titans, Apollo e Blitzkrieg, todos no positivo, quase tudo no positivo. Algumas criptos dispararam, né, caras? Mas olha só, o que o investidor inteligente faz? Ele olha essas daqui, ó. Olha essas daqui. Olha onde está a oportunidade aqui, ó. Olha aqui as oportunidades, tá? Isso que eu tava falando com a galera que adquiriu o relatório. As oportunidades estão aqui, aonde a gente ainda não teve as disparadas. É claro que esses criptoativos que já subiram muito vão subir também, vai subir muito mais. Tudo isso aqui vai subir muito mais. Então, tô muito confiante com o relatório. Cada vez mais, se você quiser conhecer, o link tá aí na descrição. E vocês que já têm o relatório, acesse o e-mail, que a análise completa tá lá esperando vocês, beleza? Ó, o Bitcoin já subiu mais um pouquinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Tá ele lá testando novamente. Agora virou uma resistência, né, investidores, os 61 mil dólares. Mas vamos ver como que ele vai se comportar. A gente volta a trazer uma nova análise aqui no canal, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o nosso canal, continuar ajudando a gente a crescer. E, cara, junte-se aos mais de 19 mil investidores. Passamos de 19 mil investidores. A parada tá crescendo muito rápido, meu Deus. Então, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você seguir acompanhando aqui as nossas análises. Temos vídeos aqui com análise de comportamento de preço, análise de fundamentos, análise de mercado, como a gente fez aqui agora, análise do psicológico do mercado, que é muito importante também. Então, faça parte aqui da nossa comunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.